Pessoal, me perguntaram sobre usar símbolos pagãos. Traz proteção ou não? É certo ou errado? Esse um amigo meu me mandou essa pergunta e eu estou respondendo, né? Então até te agradeço por estar fazendo essa pergunta, que é um prazer. Símbolo pagão, infelizmente até hoje a cruz, ela não é um símbolo pagão, é um símbolo. Mas tem que lembrar que muita gente hoje usa a cruz como símbolo pagão, usando ela de cabeça para baixo, usando várias formas. E símbolo, na realidade, é um ponto de contato que a pessoa criou como uma imagem de idolatria, que existe a mesma energia que está na imagem de idolatria, que não agrada o mundo espiritual, e está sobre uma estrela, um pentagrama, uma cruz de cabeça para baixo, até a mesma cruz nos dias de hoje. As pessoas acham que o objeto expulsa o mal, e não é. O mundo espiritual, quando assiste e vê que você está envolvido com a energia de um sentimento seu, acontece. O medo é um deles, é o que mais trabalha para que a pessoa se lasque, se dê mal na vida. Então, quando a pessoa coloca um símbolo, ela pendura, ela fica escondida atrás de um símbolo, é porque, querendo ou não, existe uma falha dentro dela, que é um medo de alguma coisa. E o mundo espiritual negativo, ele detecta esse medo de alguma coisa. Muitas pessoas acham que pegar a cruz expulsa demônio. Não expulsa demônio, não expulsa o mal. E vou mais longe ainda. E vou fazer você pensar. Você que está aí, você teria, vamos imaginar, ou você que tem filho, ou alguém que não tem filho, ou que vai ter filho, pensa uma faca, um objeto. Isso é pesado, mas é muito sério. Você teria coragem, se um ladrão pega aquela faca e pega o teu filho, você tem um filho só, que você ama muito, e pega aquela faca e mata o seu filho com aquela faca. Depois você sepulta o teu filho e tudo mais, você teria coragem de poder pegar aquela faca, lavar ela e colocar um cordãozinho e pendurar no seu pescoço, ou colocar ela na parede da sua casa e ficar lembrando que seu filho morreu ali com aquela faca? Não faria, o ser humano não faria isso. Pois é, só que fazem isso com Deus. O mundo espiritual não tem cruz. Não existe cruz no mundo espiritual. Os judeus, o grego, no hebraico, a história sabe que a cruz foi um símbolo de morte, é um símbolo de morte. Quando está na Bíblia fala que cada um carrega a sua cruz, o seu peso, não está falando para carregar a cruz como Cristo precisou de carregar. Cruz era feito para um ladrão, para um assassino, e Jesus foi julgado como isso, e foi colocado numa cruz que era um símbolo que matava homens. A pessoa tinha que morrer crucificada. Então a cruz nunca, jamais, o mundo espiritual não reconhece isso. Isso é uma revelação para você, é loucura, é interessante o Pai explicar isso. Ele não aceita a cruz. Aí pensa, por que expulsa o diabo? Não, existe uma concordância espiritual negativa com o diabo e demônios, fizeram com que as pessoas idolatrassem a cruz. Então toda vez que colocar uma cruz na frente da pessoa, ou falar que está expulsando, que está exorcizando, o demônio, eles têm um combinado, que ele tem que sair ali para que a pessoa continue preso naquele símbolo que para o mundo espiritual é um símbolo de morte. Então, eu falo para você que todos os símbolos pagãos existentes é pesado para poder se usar, porque as pessoas se escondem atrás dele por proteção, e na realidade não é isso que dá proteção. A proteção é a confiança em Deus e a questão de você se tornar filhos legítimos, confessar Jesus como o único Senhor e Salvador, recebendo o selo espiritual. Na oração de confissão está sobre o selo espiritual. O selo espiritual, a partir do momento que você recebe isso, aí você recebe um selo como propriedade exclusiva de Deus, Filho de Deus, e a questão negativa não pode mais querer levar você à morte em situações negativas mais.
Então tem que lembrar que o símbolo pagão foi criado ao longo do tempo, o sincretismo, o misticismo, por causa do medo, por causa da necessidade de ser protegido por alguma coisa. E o ser humano incrédulo, símbolo pagões, é para as pessoas incrédulas, que não acredita em Deus, acredita em anjos, acredita em coisas de matéria, acredita em demônios, em forças espirituais de outra situação que deram nomes, mas não acredita em Deus assim. Se você pensa no seu pai legítimo, que ele ama você e que ele te protegeu como uma criança o tempo inteiro, Deus, ele é assim, ele protege assim. Você não precisa de um amuleto de sorte para que você tenha sorte em relação a isso. Para o mundo espiritual, isso soa negativo, isso é um peso a menos no mundo espiritual, que é uma negativa. Você negativa coisas boas na sua vida por causa de simbologia humanas que as pessoas criaram. Então isso foi base humana que criou por causa do medo e por causa da falta de confiança em Deus. Então usar símbolos pagãos é certo, o mundo espiritual não aceita, não admite isso se você quiser receber bênçãos que sejam de verdade e firmes para a tua vida. Tá bom? Espero que possa ter respondido e um grande abraço.